Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Então, bem-vindos todos vocês no Paz na Palavra, na temporada Discipulado, e o tema de hoje é Salvação pela Fé. Antes disso, temos um recado para você. E dessa vez quem vai dar o recado sou eu, porque esse recado vai para as nossas femininas. Estamos, como vocês sabem, no propósito de oração e de jejum, que começou no dia 1 de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro. Então hoje, que é sábado, esse vídeo vai estar saindo, na véspera da última semana do nosso propósito. Caso você ainda não conheça, acesse o @feminina-paz e dá uma olhadinha lá, que ainda dá tempo de você entrar e se juntar em orações conosco. Já somos mais de 20 igrejas juntas e mulheres valentes lutando e orando juntas pela expansão do reino e para ver a glória do Senhor manifestada entre nós. E outro recado, que a gente sempre dá aqui nos vídeos é para que você compartilhe, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você estiver discipulando, da sua célula. Deixe o seu like, inscreva-se no canal também e ative as notificações, que também é muito importante. Isso, quanto mais a gente divulgar esses estudos, mais pessoas vão tomar conhecimento da Palavra de Deus. Nós esperamos que você tenha tido um Natal apropriado, um Natal abençoado. Amém. Com sua família, nesses tempos difíceis, mas Natal será sempre Natal. Espero que Deus tenha estado presente com vocês naquela noite de Natal. E agora nós vamos orar. Vamos orar para dar início ao nosso estudo. Júlia, quer orar por nós? Sim. Paizinho, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos, Senhor, porque alguns dias atrás foi o Natal, Senhor, e comemoramos, Deus, da maneira correta, que é agradecendo a Ti pelo envio do Teu Filho unigênito, Senhor, para nos dar a salvação, que inclusive é o tema de hoje, Paizinho. Mantém nossa mente, Pai, cativa a Tua palavra, Senhor, e nos guia através do Teu Espírito Santo. Amém. Salvação. Você tem noção do que é salvação pela fé? Você tem certeza da sua salvação? Você assume que você é salvo? Ou você tem dúvida, não sabe exatamente do que se trata, ou se você já é salvo ou não? Tem algo na caminhada de um discípulo que não pode deixar de existir absolutamente. É a certeza da salvação. Se você é um discípulo de Jesus, você tem certeza que você é salvo ou salva em Jesus. Pode parecer, para alguns, até uma atitude de arrogância. Às vezes a pessoa pergunta, você é salvo? Diz, claro que sou. E a pessoa acha que isso é uma atitude de arrogância. Que eu estou dizendo que algo que eu não sei, que não posso saber. Não, não, não. A Escritura Sagrada nos diz claramente que nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos salvos. Então a certeza da salvação você precisa ter. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque olha, escuta um verso que é tão conhecido no mundo a respeito da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a continuidade. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por ele. Presta atenção nisso aqui. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, crer, não crer. É isso que determina a salvação. Mas vamos conversar um pouco, porque se existe a salvação é quando você está habilitado para entrar no reino de Deus. No reino de Deus. Seja no reino que já está acontecendo aqui, seja no reino eterno
na eternidade, quando para lá formos. Mas a única condição, a única, para que você entre no reino de Deus, é ter fé em Jesus Cristo. Amém. Crer em Jesus Cristo. Para ser salvo, começar a seguir Jesus Cristo como seus discípulos, nós temos que acreditar que nós somos, primeiro, pecadores, já vimos já no passado, aqui como nós erramos, que Jesus derramou o seu sangue, ou seja, morreu por nós e pelos nossos pecados. Essa é uma atitude que precisa acontecer. Eu tenho que, lembre-se que a gente estudou aqui já, isso é uma revisão. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus, então nos entregamos nossas vidas, a nossa vida a Ele, e aceitamos Ele, fazemos Ele nosso Senhor e Salvador. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Vou ler aqui um texto bíblico de Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, o que é que ele diz? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. Boas novas é Evangelho. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por último, Atos 20, 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, Paulo diz, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então veja o que a Bíblia diz, que a salvação é através de Jesus Cristo. A salvação é através da fé em Jesus Cristo, do que você crê em Jesus, quando você aceitou Jesus. Nós vamos ver isso aqui no decorrer. Mas primeiro vamos entender melhor o que é salvação pela fé. Porque existem alguns cultos, algumas religiões que defendem a salvação, por exemplo, por obras. Por boas obras. Você foi bonzinho, foi uma pessoa boa, fez coisas boas, você vai ser salvo. Se você não fez, você não vai ser salvo. Ou outras coisas mais que essas doutrinas dizem. Mas é a fé que nos leva à salvação. Isso envolve vários aspectos. Eu vou dizer alguns deles aqui. Venha comigo. Primeiro, eu preciso entender que a salvação é um presente de Deus. Amém. É graça. A salvação, gente, não depende de nós. A única dependência nossa é se nós aceitamos, nós cremos. Se não cremos, não seremos salvos. Nós vimos aqui em João 3, 16, 17, 18. Se não cremos, seremos condenados. Se cremos, seremos salvos. Então, olha o que diz Efésios 2, 8 a 10, o texto clássico que vai esclarecer você a esse respeito. Isso. Pois vocês são salvos, Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Você entendeu aqui? Você viu como funciona a coisa? Olha só. Isso por meio da fé, porque isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, para que ninguém se glorie. Vamos explicar isso, Ju? Não. Porque, vê bem, entenda bem isso. Se a salvação for pelas obras, ou fosse pelas obras, eu estaria trabalhando ou construindo a minha salvação. Não era dom de Deus, não era presente de Deus. Porque eu ia procurar fazer obras, fazer alguma coisa, para que eu recebesse crédito e pudesse ser salvo. Aí eu pergunto, quem é que está salvando a você nessa perspectiva? Você mesmo. Né? Você mesmo. Porque você está construindo a sua salvação. Por isso que ele diz, não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém, não é por obras, para que ninguém se glorie. Por que também? Porque alguém que está fazendo boas obras vai dizer, olha, eu estou fazendo muitas boas obras, estou dando ali, estou ofertando ali, estou dando dinheiro para aquela creche, para aquele negócio lá, para aquela empresa que está ajudando as pessoas, estou dando cesta básica. Então, eu podia até me gloriar, poxa, como eu sou bom, estou fazendo muita coisa.
Aí Paulo diz, para que ninguém se glorie, vem de Deus, é dom de Deus, pela cria fé. uma arrogância espiritual, né? Agora, ele também diz aí sobre as obras. O que é que ele diz sobre as obras? Que as obras foram o quê? Predestinadas Preparadas ou de preparadas antemão. de antemão para que nós caminhássemos nela. Então, assim, não faz absolutamente o menor sentido uma arrogância espiritual. Ou você, quando estiver caminhando, né, com Deus e estiver fazendo alguma boa obra e se vangloriar. Ou, como o Miguel falou, né, começar a ter uma arrogância espiritual e começar a tirar o mérito e a glória que é toda de Deus para colocar em si mesmo. Isso. E veja uma coisa. O texto diz, nós somos salvos para as boas obras. Não pelas. Boas obras. E por que a gente faz boas obras? Porque fomos salvos. Entendemos a dinâmica do reino de Deus. A economia do reino de Deus é essa. É fazer o mundo melhor, é transformar o mundo. Então os cristãos querem fazer boas obras. Não é à toa que tem boas obras da fé cristã no mundo todo. Isso. Universidades, hospitais, creches, tudo isso construído por cristãos para abençoar o mundo, para transformar o mundo. A gente podia ir para o céu sem isso? Poderia. Mas não faz parte do nosso DNA. O nosso DNA quer ajudar o próximo. Aí a gente vai fazer boas obras. E é interessante que algumas pessoas dizem que Tiago contradiz Paulo, porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas não é isso que Tiago quis dizer, né? As pessoas tiram do contexto, né? E acabam se equivocando na interpretação, porque Tiago está apenas corroborando com isso que Paulo está explicando aqui. Porque nós vamos praticar, então isso vai ser uma evidência externa de algo que já aconteceu internamente em mim, que é a fé em Jesus Cristo. Então, crendo no nosso Senhor, nós somos levados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, cuja vontade é que caminhemos nas obras que Ele preparou de antemão. Isso. E quando ele diz crer, as fé sem obras é morta, está certo. Não é obras só de fazer caridade, não é isso não. É a fé sem ação, a fé parada, a fé que não age, é morta, claro, ela não está fazendo nada. Por isso que ela é morta. E saberão que são meus discípulos se amarem uns aos outros. Ou seja, se vocês praticarem essa fé, se vocês praticarem esse amor, vai ser uma evidência. Então, o que é salvação pela fé? Primeiro, entenda que a salvação é presente de Deus. Segundo, creia de todo o coração. Romanos 10, 9 e 10. De todo o coração. Olha só. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ok? Então, creia de todo o seu coração que Jesus, que a salvação vem de Jesus e que Jesus é Senhor. Creia do coração, lá de dentro. Não é acreditar. Agora mesmo, né? Você celebrou o Natal da Natividade de Jesus. Tem muita gente que acredita que está ali celebrando o Natal. Mas crê nesse Jesus ao ponto de viver pelo padrão de vida que ele solicita de nós. Terceiro, entregar a sua vida e deixar Jesus entrar nela. Oh, glória! Você crê e agora você, como você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu posso salvar uma pessoa na praia, mas não sou o Senhor dele. Depois que eu salvei, ele me agradece. Vai me encontrar outro dia e vai dizer, esse cara salvou minha vida, eu vou continuar sendo salvador dele. Mas eu não mando nele. Eu não digo o que ele tem que fazer. Eu não dou ordens para ele. Jesus não. Jesus é Senhor e Salvador. Se eu sou Senhor, onde está a minha honra, né? Onde está a minha honra? O que é que quer ser Senhor? Um escravo tem um Senhor, por exemplo. Quem diz o que ele tem que fazer é esse Senhor. Quem diz o que nós temos que fazer como cristãos é Jesus. Amém. Olha aqui. Olha só o que ele está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ok? Abra a porta do seu coração para receber Jesus e assim, pela fé, receber a salvação. E alguém vai perguntar, é só isso? É só isso. Mas o que é que vem depois? Aí vem outro estudo que a gente vai fazer que vai chamar santificação. Hoje nós estamos falando do ato da salvação. Do ato da salvação. Deleite-se no Senhor. Eu li Apocalipse 3:20 e agora eu leio Salmos 37. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Deixe que Ele
E diga mesmo. Quando você disse, Jesus, eu aceito, entra na minha vida, entra na minha vida. Entra Entregue na seu minha caminho casa. ao Senhor, confie nele e ele E o agirá. mais ele fará. Quarto, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Importante. A salvação pela fé envolve tudo isso. Creia que você vai ser salvo, então você vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, para fazer a coisa certa, para agir da maneira correta, para ajudar pessoas, mas para ajudar a si mesmo, para agir da maneira que Jesus quer que ele haja. Mas para isso eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque onde a gente busca a fonte? E a Bíblia como um todo, né, amor? Eu já escutei algumas pessoas falando assim, não, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu só não creio no livro tal, tal, tal. É. Aí não, gente, aí fica a difícil, Bíblia, né? como disse, se você não crê em parte da Bíblia, você não crê na Bíblia. Porque toda a Bíblia, ela revela o plano de Deus, né? E de Gênesis a Apocalipse revela Jesus. Então, minha gente, não tem como a gente considerar uma parte da Bíblia e outra não. O Antigo Testamento era a Bíblia que os apóstolos e os primeiros cristãos tinham, não é verdade? E depois se juntaram as escrituras do Novo Testamento. E nós temos acesso ao livro como um todo. Então, não posso dizer assim, eu só gosto de ler o Novo, não gosto de ler o Antigo Testamento. Ou Você só vou pode ficar até- com o Antigo Testamento. Você pode até não gostar, mas ele é importante para a sua vida. Importante, exatamente. A Bíblia, gente, veja, a Bíblia é o vocábulo de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus quer de nós. Eu quero motivar você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Nunca leia a Bíblia só para completar um ano. Leia a Bíblia degustando os ensinamentos, as histórias, que vão trazer lições para a sua vida, porque essa é a palavra de Deus. Um cristão, a nossa igreja tem uma declaração que diz que nada pode ser exigido de ninguém para a salvação que não esteja na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Então, salvação pela fé, creia na palavra, na Bíblia como palavra de Deus. Saia do achismo, né? Saia do achismo. Eu acho, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não pode ser assim. Não pode, porque senão você pega a teoria de Charles Darwin. Aí, não, eu acho que é assim. Vai na universidade onde esses caras estudam isso e dizem, não, mas eu acho que a teoria é assim. Eu acho que ela não é assim. Quer dizer, você crê nessa teoria ou não? Você crê nessa teoria ou não? Você crê na Bíblia ou não? Se você crê, você não vai achar nada. Você só vai achar bom. Aquilo que a palavra de Deus tem para você. Mais uma coisa, obedeça de todo o coração. Obedeça. Olha o que o texto de Romanos 6,17 diz. Mas graças a Deus, porque embora vocês não tenham sido escravos do pecado, vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. O que significaria obedecer de coração, Ju? Algo que vem lá de dentro? Algo visceral? Algo que está impregnado na sua vida? Você não obedece porque a pessoa está mandando simplesmente. Você obedece porque você quer obedecer. Porque você entende que aquilo ali é bom para você, é para a sua vida. Um cristão não obedece a Bíblia como uma coisa forçada. Isso. Absolutamente. Sabe o que é que acontece, amor? É que às vezes a gente vê algumas pessoas perguntando assim, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Ou é proibido isso? É proibido aquilo outro? Quando na realidade, gente, quando a gente vai criando intimidade com o Senhor, nos agrada agradá-lo. Isso. Nosso prazer, como Jesus falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Fazendo a vontade do Senhor, você vai estar caminhando no Senhor, você não vai estar preocupado. É proibido isso, é proibido aquilo. Gente, naturalmente irá fluir, mas isso só flui quando? Guardei a tua palavra como selo no meu coração para não pecar contra ti. E é por isso essa obediência, ela vem que aí vai, como o Miguel falou,
mais para frente no processo de santificação, porque ainda somos pecadores, né? Como Martinho Lutero diz, pecadores ao mesmo tempo justificados. Mas acontece que a gente começa a ter uma ótica diferente, uma cosmovisão diferente a respeito da nossa própria conduta. E o próprio Espírito Santo, ele vai revelando o que está de acordo com a palavra e o que não está, porque ele é o próprio Deus. E toda a Escritura, como a gente acabou de ler, foi inspirada por ele. Isso. Muito bem. Então, obedecer de todo o coração. Nesse sentido, por último, põe a sua confiança em Deus. Salmo 84 diz o Senhor, 84:12. O Senhor dos Exércitos, como é feliz, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém, meu Pai. E Romanos diz, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10:11. Romanos 10:11. Gente, Amém. confiança é algo que assim, um cristão, ele tem que, é imperativo que ele confie. Mas ele não vai confiar porque você está dizendo o que eu estou dizendo. Ele vai confiar porque ele está experimentando o relacionamento com Deus. E ele sabe que Deus é confiável. Eu costumo dizer, dê uma olhadinha no retrovisor. E veja que Deus vem com você há muito tempo. E ele já vem fazendo tantas coisas na sua própria vida. É verdade. Já fez tantas coisas. Então você pode confiar que o que ele vai fazer vai ser o melhor para você. Se a gente não entra com confiança, fica difícil. Sabe uma passagem que me marcou muito quando eu me converti? Foi quando Jesus falou assim, né? Ele ressurreto, né? Aí agora porque viram, creram. Mas bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Gente, esses que não viram e creram, sou eu, sou você, somos nós. Porque nós não estávamos lá com Jesus na plenitude dos tempos quando ele veio. A gente tem a revelação do Senhor através da palavra dele. Então, em tese, eu não estou literalmente vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo porque a palavra foi revelada e foi protegida ao longo de todos esses anos pelo próprio Deus que usou pessoas para isso e chegou até nós. Então, vê que difícil é não acreditar na Bíblia. Então, o que é salvação? Com os aspectos que envolvem salvação pela fé, revisando, entender que a salvação é presente de Deus, crer de todo o coração, entregar sua vida e deixar Jesus entrar nela, crer com a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, obedecer de coração e confiar no Senhor. Amém. Através de Jesus Cristo. Ok? Então, agora a gente vai fazer uma ilustração aqui. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês a ilustração da ponte. Isso. O que a gente chama de ilustração da ponte. Veja que tem esses dois blocos. Num deles está Deus, no outro está o ser humano. Há uma distância entre eles, que ali embaixo tem escrito pecado. Agora, o ser humano tenta chegar a Deus através da religião, da filosofia, das boas obras, e não consegue, não chega lá, não alcança, não toca o coração de Deus. Porque nada disso, a Bíblia diz que não é pelas boas obras, não é pelo conhecimento humano, e não é simplesmente porque você faz parte de uma religião. Isso é religiosidade. Aí, agora vem uma ponte. Qual é a ponte que liga o ser humano, o homem, a Deus? Jesus na cruz. Aleluia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Assim eu posso andar aqui por cima dessa cruz, ó, e chegar ali em Deus. Porque agora tem uma cruz que encurtou, que fez a ligação entre a minha vida e Deus. Através de Jesus. A morte de Jesus foi que me ligou a Ele. Isso. Qual é a resposta do ser humano? Receber a Cristo. Recebendo a Cristo, eu ganho essa ponte que me leva de volta a Deus. Lembre-se que o ser humano se afastou de Deus lá no princípio, no Éden, quis viver só. Agora, quando eu me arrependo disso, eu volto para Deus. Eu vou na direção de Deus e aceito o Senhor. Mas isso, Ju, isso só acontece quando você... Isso só acontece quando você nasce de novo.
Aí você vai dizer, mas como é que eu vou nascer de novo? Sim, Você já escutou podemos. tanto isso, né? O que é que significa nascer de novo? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aleluia. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Novas. As coisas antigas já passaram. A Bíblia, gente, esclarece que nós somos um composto de corpo, alma e espírito. Corpo é essa nossa concepção física, nossa alma é formada por nossa mente e o nosso espírito é o espírito que Deus nos deu. Nossas emoções, elas são expressas naquilo que a gente sente, né? A nossa mente nos diz o que pensamos, o nosso desejo, o que queremos. Isso tudo é do ser humano, tudo bem, sem problema. Mas, antes de nascer de novo, nós vivemos como pessoas que são como que divididas em duas partes. Comandadas pelo nosso corpo e pela nossa alma, pelo corpo, pelos nossos desejos, nossa mente, sem vínculo com o nosso espírito. O espírito que está em nós, mas está ali de maneira retraída. O espírito humano está morto para todos os propósitos de Deus, são incapazes de afetar as nossas ações, nossas decisões, nossos desejos. Então, como eu não tenho Jesus, desculpa, eu tenho. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho o Espírito de Deus em mim. Eu vivo pelo que o meu corpo e a minha alma, meu desejo, minhas emoções guiam. Isso. Então eu estou incompleto, eu estou com duas partes só. A outra parte é o Espírito, que vai ser como que revivido, renascido, quando eu aceitar Jesus. Ele entra aqui. E quando ele entra na minha vida, o Espírito de Deus comigo, agora ele submete os meus desejos, as minhas vontades a ele. Amém. Por isso que a gente é guiado por ele. Por isso que a gente, quando tem o Espírito Santo, é a nossa referência. Isso é nascer de novo. É permitir que o Espírito de Deus venha e habite em minha vida. E agora é ele que guia, agora ele é minha referência. Quando Nicodemos foi interrogado por Jesus, ele não entendeu. Ele disse, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse, não. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Água porque todo mundo batizava naquela época. Que é a parte física, a parte visível. Isso. E do Espírito entregue a Deus, Santo. com o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Olha o que Efésios 2 diz. Veja bem se não é interessante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estavam o quê? Mortos. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o inimigo. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse é o velho homem. Esse é o velho ser. Quando nós somos feitos novos pelo Espírito de Deus, a gente pode começar a viver como pessoas completas, porque agora o Espírito de Deus entrou. Antes a gente vivia assim, nas transgressões do pecado, quando seguíamos a presente ordem. Eu me lembro quando eu seguia a presente ordem, quando eu não conhecia Cristo. Quando eu recebia Cristo, quem passou a julgar a presente ordem foi a referência do Espírito Santo em minha vida. Aquilo não me alegrava mais. Aquilo não chamava mais a minha atenção. Aquilo não era mais interessante para mim. Por quê? Porque agora eu tinha o Espírito de Deus comigo. E onde habita o Espírito de Deus, habita a santidade, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, concluindo esse estudo, vamos falar rapidamente sobre a certeza da nossa salvação, aquilo que dissemos no começo. Porque nós não devemos nos deixar levar pelas nossas emoções. O Espírito de Deus controla e administra elas. E sim pelos fatos. É fato que a palavra de Deus diz. Eu lhes asseguro, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Passou da morte para a vida. Amém. Ponto. A presença do Espírito Santo em nós é um fato também. O que a palavra diz é um fato e a presença é um fato. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Assim, gente,
Salvação pela fé é o presente de Deus que você deve ter a certeza quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca duvide da salvação, se você aceitou verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Isso. Vamos Mas lá? um ponto importante sobre a fé é que um dia as boas novas, como a gente leu num versículo aqui, foram anunciadas, né, para nós. E através do anunciamento da palavra do Senhor foi que nós cremos. Então é importante que a gente registre isso aqui também. Isso. A palavra de Deus, ela é ministrada, a Bíblia diz que... O evangelho é o poder de Deus para a salvação. mas é aquilo que você ministra. É muito importante o seu comportamento, é muito importante a sua vida. Ela mostra o resultado daquilo que você creu. Então, quando as pessoas às vezes dizem assim, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Não. Use palavras para pegar o evangelho. Porque quando você se comportar de maneira que chame a atenção das pessoas, elas vão lhe perguntar, por que você vive assim? Qual a razão da esperança que há em você? Você vai dizer o quê? Ficar calado? Não, você vai ter que responder. Eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim mais, sucessivamente. Então, atitudes são importantes, mas elas não são suficientes. Não substituem. Nunca são suficientes. E não substituem a proclamação da palavra do Evangelho. O Evangelho é racional, gente. Porque se eu condiciono a salvação de alguém à minha conduta, que sou pecador e falha, ninguém ia ser salvo. Mas quando a gente anuncia a palavra do Senhor, que ela sim tem poder, e como diz lá em Romano, como crerão os que não ouviram, gente? Não é o que viram o seu exemplo. Não coloque para si nem a sua salvação, nem a salvação de outra pessoa. A gente não pode colocar para nós mesmos. Mas pela graça nós somos salvos por meio da fé, a fé que foi anunciada. E logicamente, se temos o Senhor conosco, nós iremos caminhar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Amém. E isso sim, né? Quando você ouvir alguém falando assim, entenda que a pessoa quis, na realidade, dizer que eu tenho o Espírito Santo e por isso o meu comportamento vai ser coerente com a minha situação de salva. Olha aí, tá vendo? Salvação pela fé, veja quanta coisa você aprendeu hoje aqui. Que bom. Mas tem duas perguntas para que você possa raciocinar, discutir. Primeira, o que você diria agora se perguntassem como posso me tornar um cristão? O que você diria? Como posso me tornar um cristão? Use uma linguagem simples para que a outra pessoa entenda o que você mesmo entenda. Escreva. Segundo, como posso certificar alguém que ele agora é um cristão, que ela agora é uma cristã? Como é que você pode dizer? Você é uma cristã. Não vou dizer. Pelo estudo, revise, que você vai entender melhor. Amém? Amém. Então, vamos dar a bênção, vamos encerrar esse estudo de hoje com a bênção do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Até o próximo Paz na Palavra.